Olá, olá a todos. Uma saudação a todos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste aí, nos ouve. Eu sou o Felipe Cardoso, ao meu lado David e William Dias aí. Esse é o podcast Além das Linhas. Vamos aí mais uma vez para comentar os assuntos do mundo esportivo aí, o seu informativo semanal aí de comentários, né, David? Dê a sua saudação inicial aí. Isso aí, olá Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem. É isso mesmo, estamos começando aí mais um podcast Além das Linhas, dessa semana aí, semana de jogos do Campeonato Brasileiro, principalmente Copa do Brasil aí, foram definidos, né, os classificados ontem, então a gente vai comentar bastante aí sobre o que aconteceu nessa semana do futebol brasileiro. Exatamente. Eu não queria muito comentar, não estou muito afim de falar de futebol, não, mas Faz parte. brincadeira, vida que segue aí. Então, eu começo aí com os destaques aí, né? Como o David falou, tivemos Copa do Brasil no meio da semana. Então, ontem tivemos a classificação do São Paulo aí em cima do Palmeiras, nos pênaltis, né? São Paulo que havia empatado com o Galo no Mineirão, lá na rodada do Brasileiro. O Palmeiras foi eliminado, né? E no final de semana empatou com o Fortaleza lá em Fortaleza, no Castelão, o jogo que teve um apagão lá, o jogo que não terminou, né? O Corinthians confirmou sua classificação contra o Santos, né? Perdeu de 1-0, mas teve vencido de 4-0 e venceu também o Flamengo no final de semana pela rodada do Brasileiro, voltou à segunda colocação. E o Santos, né, que foi eliminado da Copa do Brasil, né, confirmou a eliminação e venceu o Atlético Goianiense na rodada do final de semana do Brasileiro. Esses são os destaques aí. Vamos começar então falando, né, da Copa do Brasil, tá fresquinho aí na memória, né? Ontem tivemos lá no Allianz Parque o segundo jogo entre Palmeiras e São Paulo, 2-1 para o Palmeiras no tempo normal. E, como não é novidade nenhuma, o Palmeiras perdeu nos pênaltis. Apenas uma piada em disputa de pênalti. A quinta eliminação aí do Abel Ferreira. O Palmeiras começou avassalador, né? Foi bem. 12 minutos, 13 minutos, já abriu 2-0, que era o placar que precisava para avançar, reverter o placar de 1-0 da ida. Teve chances, perdeu chances, o Jandrei se consagrou ali. E o cara que há tempos vinha sendo o herói do time aí, né, Rafael Veiga, dessa vez foi o vilão, né? A gente comentou sobre o Benedetto contra o Corinthians na Libertadores, o Veiga benedetou, né? Errou no tempo normal, seria um 3-0 ali praticamente para selar a classificação. Errou na disputa de pênaltis. E logo após ele errar esse pênalti no tempo normal, no lance seguinte, o São Paulo arrumou um pênalti também, o Caleri fez, caminhando a disputa, a decisão para os pênaltis, né? E classificando aí o São Paulo aí. Além do Veiga ter errado na disputa de pênaltis, o Wesley errou também. São Paulo avança aí, se junta aí aos outros classificados. Comenta aí, ô David. Então, realmente, né, parecia que o Palmeiras ia atropelar novamente, né, o São Paulo, né? O São Paulo deve ter tomado um susto, já estava, acho que, provavelmente pensando só em não tomar outra goleada, né? Porque o Palmeiras abriu 2-0, como você falou, muito rápido, né? São Paulo perdido, Palmeiras jogou bem, fez o que sempre faz lá no Allianz Parque, né? Jogando com bastante velocidade, né, nos contra-ataques e tal. Foram 2 gols dessa forma, né, de contra-ataques. E depois, no segundo tempo, né, que teve esse pênalti a favor do Palmeiras, que era para selar a vitória, 3-0, São Paulo acho que dificilmente conseguiria reverter, buscar, né, na verdade, o placar, porque o Palmeiras era bem melhor, jogou melhor, venceu o jogo, né? Se pensar no jogo, o Palmeiras realmente foi melhor e venceu. Só que, como teve o jogo de ida, 1-0 para o São Paulo, teve a disputa de pênaltis, mas realmente o vilão aí foi o Veiga, né?
como todo mundo brincou, né? Teve noite de Benedetto, né? Porque perdeu no tempo normal, o gol que seria para garantir a classificação. Na sequência, sai o pênalti, né, para o São Paulo, né, no lance seguinte, praticamente, né, que o Luciano converteu. E o Jandrei segurando, defendeu, foi o melhor em campo, acho, do São Paulo, tanto no normal e também na disputa de pênaltis. E a mesma coisa, né? O Veiga vai lá, bate mal e perde, né? O cara que só tinha perdido um pênalti até hoje, né? Pelo Palmeiras, já perdeu 2 no mesmo jogo, né? Então, e o Palmeiras tem realmente esse histórico ruim aí de disputas de pênalti, né? Até eu vi um número que acho que de 31 cobranças converteu 16 e errou 15, né? Então, aproveitamento é de 50% praticamente. Então, bem ruim mesmo o aproveitamento do Palmeiras em disputas de pênaltis. O São Paulo foi mais eficiente, realmente, né? E levou a melhor, né? Levou a melhor, como é mata-mata. São Paulo tem dessas coisas mesmo, né? Porque o time que joga melhor vence o jogo, mas né? tem que bater bem pênalti também, né? E não foi suficiente aí para o Palmeiras. O Palmeiras foi o melhor time durante os 90 minutos. Apesar do primeiro jogo também, o São Paulo teve condições de ganhar por mais, né? Mas nesse segundo jogo, que era a definição, o Palmeiras jogou melhor. Mas o São Paulo mereceu também por saber reagir, né? Conseguiu buscar o golzinho aí para levar para a disputa de pênaltis. E nos pênaltis foi melhor, foi mais eficiente. E mereceu a classificação, né? Teve seus méritos aí, bateu bem pênalti, o goleiro foi melhor, defendeu mais, né? O Everton também não se destacou tanto, né, nessa disputa de pênaltis. Mas beleza, né, para o Palmeiras, assim, claro, é uma eliminação, ninguém quer ser eliminado, todo mundo quer avançar nas fases aí, mas o Palmeiras continua forte, continua bem, né? Tá na Libertadores, está liderando o Brasileiro. Agora é seguir em frente e trabalhar para os próximos aí, né? Para o mata-mata da Libertadores está chegando aí e já focar agora no fim de semana no Brasileiro para tentar manter a liderança, que os outros times também estão colados aí, né? Exatamente. Sem desculpa de perdedor, né? Mas eu, assim, senti mais essa eliminação por ter sido da forma que foi e por ter sido contra o São Paulo, né? O Palmeiras vem bem assim no Campeonato Brasileiro, também vem bem na Libertadores. É difícil manter ali o foco ali, o foco não, a intensidade nos três. É muito raro, é muito difícil, falta perna, né? Muito, muito intenso, né? Mas é isso aí, como você falou, seguir agora aí no Brasileiro e na Libertadores. Então, esse número aí, eu tinha visto esse número também que você citou, né? De 31 pênaltis errar 15, é absurdo, né? Uma coisa assim. E não é só desse time. Estava vendo que desde 2017, a única disputa de pênaltis que o Palmeiras venceu foi aquela contra o Corinthians na final do Paulista, 2020. Então é um problema. Pênalti não é só. Acredito que o treino, claro, que faça diferença, mas o psicológico conta também, né? Esses jogadores aí, acho que sentem muito aí na hora da cobrança de pênalti e não vai, cara. Não vai. O único que garantia alguma coisa era o Veiga, né? Que agora nem ele. Ele mais, a zica já passou para ele também, agora nem o Veiga mais está resolvendo aí nos pênaltis aí o Palmeiras, né? Então é isso, São Paulo segue firme aí em 3 competições, né? Tá no Brasileiro, não tá disputando o título do Brasileiro, mas tá ali perto do G4 ali, né? Tá na Sul-Americana e segue aí na Copa do Brasil aí também o Tricolor. Mais alguma coisa para falar aí desse jogo aí, Odei? Acho que não, acho que é isso mesmo, né? Você comentou bem aí. O Palmeiras tem esse problema de
cobranças de pênalti, aí, de disputas de pênalti, né? É um time é um time experiente, né? Porque disputou várias finais já, ganhou vários títulos, mas não sei o que acontece, que os caras não vão bem, né? Cobranças de pênaltis. E isso é uma coisa que vai ficando marcada, né? Porque aí toda vez que vai ter uma disputa por pênaltis, vai vir à tona, vai ser lembrada, tá? E acho que tem uma pressão maior aí nos jogadores. Aí a questão do departamento de futebol aí, sei lá, né, trabalhar a cabeça dos jogadores mesmo, né, para conseguir melhorar o aproveitamento, né? Não é que vai ganhar ou vai perder, mas melhorar o aproveitamento na disputa de pênaltis. Ganhar ou perder, aí é do jogo, cada um vai saber, vai depender do adversário, né? Você não tá sozinho, tem o goleiro, tem, enfim, outros fatores que vão determinar quem vai vencer uma disputa de pênaltis, mas levantando as estatísticas, os números, o aproveitamento é bem ruim, né, do Palmeiras. Péssimo aproveitamento. Palmeiras que é um freguesão do São Paulo, né? Palmeiras que o São Paulo é pro putinha do Corinthians, o Palmeiras é putinha do São Paulo, né? Uma coisa assim, freguesia imensa. Historicamente pro São Paulo, né? Mas é isso aí, vida que segue aí, né? Além do prejuízo financeiro também, né? São Paulo avançou aí, leva uma bolada aí na premiação, a Copa do Brasil talvez a menos prestigiada dessas competições, né, de Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, mas é a que paga melhor, né? Há um bom dinheiro aí para quem avança. Também tivemos ontem, né? O América venceu de novo o Botafogo, tinha vencido o primeiro jogo por 3-0 e ontem foi 2-0 lá no Rio de Janeiro. O América Mineiro também avança na Copa do Brasil e se junta aí aos outros 6 classificados da semana, né? Passa aí então, o Fluminense venceu o Cruzeiro novamente, né? O Fluminense, que tinha vencido o primeiro jogo no Rio, venceu por 3-0 agora o Cruzeiro. Troca de realidade aí pro Cruzeiro, né? Que vem bem na Série B, mas pegou um time que está muito bem aí na Série A e não deu conta. O Atlético Goianiense também avançou, também o clássico lá em Goiás tinha sido 0-0 o primeiro jogo, e na quarta-feira, né, 3-0 para o Atlético Goianiense, do Goiás, despachou o Goiás. O Atlético Paranaense repetiu o mesmo placar contra o Bahia, venceu por 2-1 na Bahia e por 2-1 novamente lá em Curitiba. O Atlético Paranaense aí do Filipão, que a gente já comentou nos últimos programas, e é especialista em Copa do Brasil, né? Olho nesse Atlético Paranaense aí. O Fortaleza perdeu para o Ceará, tinha sido 2-0 para o Fortaleza o primeiro jogo. Agora foi só 1-0 o Ceará, não conseguiu igualar ali o saldo, né? E avançou o Fortaleza. Vina fez o gol e último lance ali meteu uma bola no travessão ali, não foi suficiente. O Flamengo reverteu contra o Galo. O Flamengo tinha perdido por 2-1 no Mineirão e no Maracanã, 2-0. 2 gols do Arrasca que carrasco aí do Galo, né? Desde a época do Cruzeiro. E avançou o Flamengo aí também. E o destaque aí, né? O Santos, que tinha tomado 4 em Itaquera do Corinthians. Dessa vez venceu por 1-0, mas não foi suficiente, né? Óbvio, né? O 4-1 no placar agregado aí, o Corinthians avançou tranquilamente e tivemos cenas lamentáveis, né, David, lá na Vila Belmiro. Mais uma vez aí, virando recorrente aí no futebol brasileiro, né? Comenta aí então dos jogos aí. Sim, Aí, começando Corinthians e Santos. Bom, do jogo não tem muito o que falar, né? O Corinthians foi lá só para segurar o resultado mesmo, né? Para passar os 90 minutos, né? Porque já tinha feito um ótimo resultado no jogo de ida, 4-0. Jogou com um time misto, né? Para poupar os jogadores mesmo, porque
aproveitar até para o Vitor Pereira testar alguns jogadores ali que ele gosta, que ele tem, né? Esse menino Giovani aí é uma aposta dele, né? Ele pediu para contratar e tal. É um garoto que parece que tem um bom futuro aí. Teve ele até, né? Protagonizou um lance ali que o Corinthians poderia ter aberto o placar, né? Ele saiu na cara do gol ali do goleiro do Santos e bateu mal, né? Acabou perdendo um gol. Logo, acho que pouco tempo depois saiu o pênalti do Cássio também, né? Você vê que também meio o Cássio chega atrasado, o Gil fez que ia, mas não foi. Aí o Cássio nem falou nada, né? Porque foi até engraçado que ele faz o pênalti, já nem que jogador geralmente quando faz pênalti costuma reclamar, falar que não fez. Cássio nem também por causa claro, se fosse uma outra situação em que o Corinthians não pudesse tomar gol, ele teria agido de outra forma, tal. Até porque o time também estaria com outra postura. E o Marcos Leonardo foi o destaque do Santos, né? Ótimo jogador, né? Ele foi o destaque do jogo, né? Fez o gol e foi destaque na situação aí sim, né? Da invasão do gramado, né? O torcida do Santos após o fim do jogo começou a jogar umas bombas lá, né? No campo, né? Por acima do Cássio até ali, aqueles morteiros, sei lá o quê. O Cássio vem saindo, né? Vem vindo para a lateral do campo, de costas. O torcedor do Santos invade, vem correndo para tentar agredir o Cássio. E o Marcos Leonardo lá também estava perto, acho que percebeu e empurra o torcedor ali para ele não agredir o Cássio. Depois aí vem a segurança, tal. Ele fica ali no meio, toma até um empurrão do segurança lá depois. E aí é a situação, né? É feio, né? Porque o torcedor tem todo o direito de protestar, de xingar dentro do espaço dele, que é a arquibancada, né? Saiu disso, tá errado, não importa se o time tá mal ou não importa, né? O papel do torcedor é torcer e protestar, reclamar o quanto quiser. Acho que não era jogo para protestar, porque o Santos fez o que podia, venceu o jogo. E se você olhar, tudo bem, está eliminado, mas já estava eliminado no outro jogo. Não foi esse jogo que eliminou o time, né? Se o time tivesse tomando uma goleada dentro de casa, não justificaria, obviamente, a invasão, mas pelo menos, né, o torcedor, você entenderia o torcedor tá nervoso. Agora, já o time já tinha perdido, já tinha jogado pelo Brasileiro, tudo bem que também depois foi eliminado na Sul-Americana e tal, mas não justifica, assim, é lamentável mesmo, né? E o Santos, sei lá, eu acho que o Santos faz o que pode, as condições que tem, não tem dinheiro, tá até fazendo uma campanha digna no Brasileiro, né? Tá ali, acho que em oitavo, e também ali, se for ver, tá ali até brigando por um G4, assim, você olha o time e fala, não, tudo bem, o Santos não tem time para brigar por G4, mas tá ali, tá dentro ali, né? Tá na briga com outras equipes, então acho que é exagerado esse protesto da torcida, tudo bem que você olha Corinthians, Palmeiras, São Paulo, tal, acho que o torcedor do Santos fica meio, né, pô, os grandes de São Paulo todos disputando títulos, contratando grandes jogadores. Aqui agora a janela abriu, o Santos não contratou ninguém, nem vai contratar, enfim, a situação não é boa mesmo, mas também não acho que é o fim do mundo para o Santos. Então, acredito que é um pouco demais esse protesto aí da torcida. E aí, em relação à violência, nem se fala, né? Não cabe de forma nenhuma isso aí em lugar nenhum, né? Futebol, né? Nem em outro lugar, né? Enfim. Independente de onde você tá, mas ali é fogo porque o jogador tá trabalhando, né? O Cássio tá ali, terminou o jogo, tá, a mesma coisa, tá no seu trabalho lá, a pessoa vai lá te agredir, é igual, né? Tudo bem, é futebol, mexe com as paixões e tudo isso, mas tudo tem limite, né? Então,
Agora vai da lei, né? Se tivesse uma lei melhor, esse torcedor que invadiu, ele fosse mesmo punido, tivesse uma pena, fosse, né, uma prisão, banir ele. Banir, eu não sei se também, então, porque aí ele vai ser banido, mas vai ter outro que vai fazer, então acho que tem que ter uma lei mais dura mesmo nesse sentido, para que isso não ocorra, né? Independente de, fora que o clube vai sofrer punição e uma série de coisas, né? Exatamente. O Santos é o 8º mesmo no campeonato, pagou 22 pontos, tá 5 pontos atrás do 6º hoje, né, que é o Atlético Paranaense, que tem 27. Falando um pouco do jogo, né, o Santos já estava eliminado, era só um jogo só para cumprir tabela mesmo, né, possível reverter 4-0. Esse Marcos Leonardo é bom jogador mesmo, ele é para revelar jogador, não precisa nem falar, né, mais uma vez aí revelando um atacante aí, né. E é absurda essa situação do Cássio aí, né? Como o Cássio é frio, né, mano? Que o cara vem correndo, ele percebe. Aí acho que não sei se é o Raul Gustavo, que tá do lado, que vê o cara correndo e Sai correndo. não fala nada. Eu Mas o achei. Cássio vê o cara, tá segurando o Gatorade ali e a toalha e derruba o cara ainda e nem derruba a garrafa. Uma bica no cara, derruba o cara. Mas poderia ter sido uma situação bem grave, poderia ter acontecido, né? Se o cara tá armado com alguma coisa, sei lá, Deus o livre. Também, vai saber, né? Então. Igual você falou, punição séria aí pro agressor, punição pro clube também, né? Não tem o que fazer, né? Cássio é ídolo do Corinthians aí, um dos melhores, maior goleiro da história do Corinthians, é um cara que eu respeito pra caramba, mano. Cara que eu nunca vi ele com gracinha, com o Sim. time rival, sempre sério, faz o dele ali. É um cara que eu respeito ele pra caramba. E frio, né? Eu achei muito É, coisa até engraçada, assim. engraçado. Ele é sossegadão, né? Aquele cara tranquilão mesmo, né? É verdade, o que você falou é verdade, né? Ele não é aquele. Você vê, ele tem uma história grande no Corinthians, enorme, mas não é aquele jogador odiado pelos adversários, né? Os adversários todos gostam. O próprio Marcos Leonardo, na entrevista após o jogo, perguntaram para ele falou: pô, o Cássio tem nem o que falar da história, o cara, gente boa e tal. Ele falou super bem do Cássio também, né? Porque realmente você vê o que você falou, né? Ele não se envolve em polêmica, não faz gracinha, não fica aquela zoeira meio besta até às vezes de alguns jogadores, né? E tal, aquelas polêmicas que até a gente até pode comentar um pouquinho que Flamengo e Atlético Mineiro ficaram, o Gabigol, que tem essa mania, né? Alguns outros jogadores que acabam, por exemplo, o Gabigol é um cara que, né, jamais jogará no Atlético Mineiro, né? A torcida do Atlético Mineiro pode ser o cara que é um baita jogador, joga muito, mas no Atlético Mineiro acho que ele não joga, né? Então, o Cássio é um cara, claro, já tá no mais jogo. Qualquer Palmeiras, né? Ele tem a história dele no Corinthians, mas se fosse o caso, o torcedor do Palmeiras gostaria de ter, do Santos, do São Paulo, qualquer torcedor gostaria de ter um jogador como o Cássio no seu time, né? Exatamente. É um cara que faz a dele ali. Já passei muita raiva com ele, né? Jogando. Mas, esportivamente, né? O cara não tem nada pra falar do cara e vamos ver, né? Situação absurda. Vamos ver que tipo de punição aí que vai acontecer aí, né? Pro agressor e, no caso, também pro clube e pro Santos, né? Você falou aí do Gabigol, né? Esse já é totalmente o oposto, né? Desse estilo do Cássio aí. Fala um pouco aí, então, do Flamengo e Galo aí. Flamengo reverteu aí a placar. Né? O Flamengo reverteu, né? O Flamengo tava mal, né? Tava começando a melhorar mesmo, né? Quando chegou com a troca do treinador, chegada do Dorival, começou a apresentar um futebol melhor, um padrão de jogo melhor, a defesa melhorou, né? O pessoal elogiou muito o Léo Pereira, né? Que vinha sendo super criticado, foi um dos melhores em campo contra
contra o Atlético Mineiro. O Rodinei, que não é, né, é muito criticado também, né, foi bem, mas boa parte da torcida tem, acho que divide, né, metade ama e metade odeia, né, porque ele foi bem, mas tinha acabado de fazer aquele gol contra, né, no jogo do fim de semana contra o Corinthians. Enfim, claro, o destaque para o Arrascaeta foi, sem dúvida, o melhor jogador, mas o time do Flamengo foi muito superior ao time do Atlético Mineiro, né? O time do Atlético Mineiro nervoso, reclamando o Hulk, né? Sumido, né? Apagado em campo. As polêmicas, né? Tanto do jogo, já misturando um pouquinho, mas do jogo de agora e principalmente do jogo contra o São Paulo, né? Achei que o Atlético Mineiro exagerou demais na reclamação contra a arbitragem, né? Primeiro eu vi a reclamação e depois eu fui ver os lances do jogo contra o São Paulo, né? Dos pênaltis que eles pediram lá e assim, sinceramente, não era para que. E assim, uma reclamação sem fundamento, né? Porque fica pedindo para o árbitro ir ver o VAR. Isso não é papel do jogador. Quem tem que saber é o árbitro e o VAR, né? Tipo, porque naquele lance do Miranda que ele reclama de pênalti, o Hulk, tem o lance, o Daronco acha que não foi, acho que ele até consulta o VAR, mas provavelmente o árbitro do VAR falou também, acho que não foi, então não tem por que ir lá ver. Se o do VAR não, acho que não foi, e o do campo também acha que não tem por que ver vídeo. Só tem que ver vídeo quando um acha uma coisa e o outro acha outra. Aí vai lá. Agora, nesse caso, não, né? Não tem nada aqui. Aí ficou aquela choradeira, falando que o Daronco meio que intimidou, ameaçou, e aí usou isso para reclamar depois no jogo contra o Flamengo. Ah, porque eu passei o jogo inteiro e não foi marcada nenhuma falta em mim, mas ele nem pegou na bola, como é que ele queria que tivesse falta marcada nele. Então, o Atlético tem que se preocupar em jogar bola, melhorar o seu futebol, que está ruim, né? Turco Mohamed tá bem ameaçado aí, né? Porque não tá, o Atlético Mineiro não rende aquilo que rendia o ano passado, é a mesma equipe praticamente, né? Até acrescentaram novos jogadores de qualidade. Então, parabéns também ao Flamengo, que vem melhorando aí o seu futebol, né? E agora vai ter também, acho que o Flamengo vai começar a buscar melhores resultados no Campeonato Brasileiro, deve começar a crescer também. E o Atlético Mineiro tem que já ficar de olho. Acho que se continuar jogando assim e quando chegar lá o confronto contra o Palmeiras for eliminado, aí o treinador não vai ficar, não. Acho que eles vão demitir o turco lá. De tudo que isso que você falou, David, uma coisa que me despertou uma curiosidade. Uma briga. Ali no braço, quem venceria, Hulk ou Daron? Boa pergunta, né? O Hulk, o Daronco tá mais pro Thor ali, talvez, né? Eu não sei, tem uma foto lá que os caras pegaram, fotógrafo é bom, né? Porque tá lá o Daronco com o braço aberto, parece que ele deu uma engolida no Hulk ali, né? O Hulk não é de ter medo de ninguém, né? Mas acho que ali o Daronco, acho que não sei não, hein? Afinou com o Daron. Afinou o Daronco. Os dois personagens mais fortes aí do futebol brasileiro. Então, o Flamengo avança, então, na Copa do Brasil também, né? Tem as contratações aí para estrear, né? Então vai melhorar ainda mais, provavelmente, esse time do Flamengo. Perdeu o William Arão, ainda está chegando o Vidal, o Cebolinha. Comenta-se do Wallace também, né? O volante que revelado no Grêmio, né? Que estava lá na Europa. Então deve dar trabalho ainda esse time do Flamengo para a sequência da temporada. E então, resumindo, os classificados na Copa do Brasil são Fluminense, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Fortaleza, Flamengo, Corinthians
São Paulo e América Mineiro. Algum favorito aí, ou David, desses aí? Relembrando que é sorteio, né? A É próxima fase é sorteio, né? sorteio. Não tem, é sorteado É, os é, pontos, os mandos. Sorteio daquele jeito, né? Do jeito que foi o primeiro ali, que eu, não- meio que eu até ia comentar, não duvido nada se não tiver vai sortear, e vai ser Corinthians e Flamengo. o Fla-Flu e Corinthians e São Paulo. Ou eles vão. Flamengo e Fluminense, Corinthians e São Paulo, né? Vai ser daquele jeito, né? Enfim. Nem dá para apontar favorito, né? Porque depende do sorteio, né? Porque vai fazendo ali e tal, depende muito, né? Se realmente sai esse sorteio, 2 clássicos, né? Corinthians e São Paulo, Flamengo e Fluminense, sei lá, o Atlético Paranaense passa a ser favorito, né? Porque ele teoricamente teria um caminho mais fácil, né? E aí você elimina, né? Por exemplo, Flamengo e Fluminense. O Fluminense vem muito bem, né? Tá fazendo uma ótima campanha, aí, tanto na Copa do Brasil, nos últimos jogos, quanto no Brasileiro, né? Acho que no momento, acho que é o time que joga melhor no Campeonato Brasileiro, né? Então, São Paulo venceu o Palmeiras, tá, né? Vem com moral e tal. Então, né? Não sei, não tem mesmo muito favoritismo, não dá para apontar, tem que esperar, né? Acho que é dia 19, né, o sorteio, aí vai dar para ter mais uma ideia do que vem pela frente aí. É isso mesmo, né? Então, vamos esperar o sorteio, né? Mas eu acho que o campeão sai de Flamengo, Corinthians, São Paulo ou Atlético Paranaense. Acho que um desses 4 aí levam, como você falou, depende de chaveamento, sorteio, quem decide em casa, quem decide fora. Então tem bastante água para rolar aí ainda. Então é isso, né? Essa foi a nossa gloriosa Copa do Brasil, de aí as suas oitavas de final, e agora vamos encaminhar-nos aí à disputa das quartas. Falando agora um pouco do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que teve a sua 16ª rodada disputada no fim de semana, no último fim de semana, né? Hoje é dia 15, né? A gente está gravando na sexta-feira, dia 15. E começar aí falar um pouco da última rodada, né? O Palmeiras ficou no 0x0 contra o Fortaleza lá em Fortaleza, né? O primeiro contra o último. Mantiveram as suas posições ali, né? O Palmeiras continua em primeiro, o Fortaleza continua na lanterna. O jogo acabou ali aos 44 do segundo tempo, né? Porque deu um apagão geral lá no Castelão. Pagou tudo de uma vez lá e não entrou gerador e decidiu-se por encerrar a partida. Partida, não posso dizer, burocrática do Palmeiras, né? Às vezes estava pensando até nesse confronto do São Paulo de ontem. Teve uma chance ali com o Breno Lopes. O Breno Lopes parou no goleiro, no Fernando Miguel. O Fortaleza também teve alguma chance ali com o Pikachu, né? Parou no Everton. E ficou nisso aí mesmo. E na próxima rodada, 17ª, o Palmeiras vai enfrentar o Cuiabá. Segunda-feira, dia 18, às 8 horas, lá no Allianz Parque. Alguma coisa a comentar aí, ô David? Do Palmeiras? Do brasileiro? O Palmeiras não pontuou bem, né, nos últimos jogos, né? Foi mal assim nas últimas 3 rodadas, né? Só acho, 2 pontos. Acabou cedendo aí espaço para as outras equipes chegarem, né? O Corinthians voltou, encostou de novo, né? O Atlético, o Paranaense não, né? Mas o Inter acabou chegando também, o Fluminense também acabou chegando, né? Mas agora, pelo jogo, né? O Palmeiras vai enfrentar um time mais lá de baixo, né? Cuiabá em casa, joga em casa. Eu acho que vai ser um jogo bom para o Palmeiras para confirmar a liderança, né? Deve sim vencer bem, né? Tem ótimas condições aí de jogar bem. E o Palmeiras realmente, né? Apesar de não ter pontuado muito bem, né? Não ter tido
êxito aí nos resultados, não caiu de produção, né? Você fala, caiu de produção. Não, o time continua jogando bem, né? Continua. Os jogos que perdeu, jogou bem. Talvez esse contra o Fortaleza não tenha sido um grande jogo, né? Mas o jogo que perdeu para o Atlético Paranaense jogou bem, né? Jogou muito bem e perdeu, enfim. Aí acho que agora, nesse jogo contra o Cuiabá, acho que vence, mantém ali a liderança, claro, vai estar seguido de perto ali, se não pelo Corinthians, por outra equipe, né? Não vai abrir muita vantagem, no máximo que vai conseguir abrir, acho que 2 pontos aí de algum adversário. Mas vai continuar dessa forma, né? Esse campeonato está bem, né? Tá bem abaixo, né? A média de pontos, né? Geralmente nessa rodada as equipes já estão lá com 35 até 37 pontos e, né, você vê que tá bem menos, né? Palmeiras com 30 pontos, né? Não tem nem 2 pontos por jogo, né? Isso é interessante que eu já tinha falado, deixa mais divertido, né? Mais times interessados, né? Na briga pelo título, torna o campeonato um pouco mais interessante. Mas acho que nessa rodada o Palmeiras mantém aí a liderança. É isso aí, liderança que é ameaçada por um primeiro seguidor ali do Palmeiras, é o Corinthians, justamente o Corinthians, e pela 16ª rodada, fim de semana, venceu o Flamengo, jogando em Itaquera, 1-0 gol contra de Rodinei. Corinthians também tá levando a sorte, hein? Um gol contra já. Terceiro jogo nesse ano, né? Com um gol contra, né? Flamengo tava com misto, o Flamengo, né? Não tava completasse o Não, Corinthians. tava. Corinthians com os seus desfalques ali também, né? Ainda não voltou, tá com meio time fora ainda do Corinthians, passando por um momento turbulento aí de jogadores e mesmo assim mantém ali, né? Tomou a segunda colocação de novo, voltou à segunda colocação. E o Corinthians, acho que só o Corinthians e o Inter, e hoje, não, o Corinthians e o Fluminense, talvez só hoje, né? Que tem as 3 competições ainda que disputam. E o Atlético Paranaense, né? Tem então. Não, o Fluminense não, é só o Corinthians e o Atlético Paranaense, né? Que Fluminense não. está vivo ainda na Libertadores e na Copa do Brasil. Então, um bom trabalho aí do Vitor Pereira aí, né? O Flamengo está longe da disputa do título do Brasileiro, claro que é um grande time, mas está 9 pontos da liderança, hoje o Flamengo. Hoje ainda não disputa o título brasileiro, mas só Corinthians e Atlético Paranaense aí vivo em 3 competições, né, David? Fala um pouco aí do jogo aí de domingo aí do Corinthians aí. Sim. Uhum. Então, o Corinthians contra o Flamengo conseguiu vencer, né? O Corinthians até jogou melhor que o Flamengo, teve até um pouquinho, não foi um grande jogo, assim, né? Teve algumas chances, né? O Flamengo também teve, mas acho que o Corinthians foi melhor. O Flamengo, time misto, o Corinthians também sem alguns jogadores, né? Por questões de lesão mesmo, né? Então o Corinthians conseguiu, foi uma falha lá, um erro feio, né? Do Rodinei, gol contra. O Corinthians teve mais uma outra chance, assim, clara de gol, que foi do Roger Guedes, né? Quando ele faz uma boa jogada, né? Sai em velocidade, dá um drible e dribla o goleiro e chuta para fora, né? Poderia até ter passado a bola, foi meio fominha ali, mas enfim, acabou perdendo ali o gol que daria mais tranquilidade até para vencer, mas o Corinthians tá um time muito bem na defesa, né? Tá sem tomar gol aí já tem um tempo, eu já nem lembro quando foi. Quer dizer, tomou agora esse gol contra o Santos, né? Mas estava um bom tempo aí sem tomar, mas também estava sem fazer, né? O que tem de bom na defesa tem de ruim no ataque, né? Porque o ataque não vem produzindo muita coisa, né? Foram 2 jogos contra o Boca, né? De 0-0. Foi agora esse jogo contra o Santos, perdeu também, não fez gol. O jogo que venceu o ataque não fez gol, né? Foi o gol contra.
Então, acho que o último jogo que o ataque do Corinthians fez gol, acho que foi contra o Santos mesmo. Foi os 4-0 contra o Santos. Depois, o ataque do Corinthians morreu, né? Acabou, apagou, gastou tudo lá contra o Santos. E agora tem que recarregar ali para conseguir fazer mais gol, porque tá complicado. Vai ter um jogo difícil lá em Fortaleza contra o Ceará, né? O time do Ceará não está tão bem, né, na tabela, está na zona de rebaixamento até, mas não é, né? Você olha assim, né? Fala, é igual Fortaleza, né? O Palmeiras foi lá e sofreu, teve dificuldade e não vai ser diferente. O Corinthians vai lá, o Palmeiras foi lá e sofreu contra o Fortaleza, né? Só para, né, que também está lá embaixo, tal. São dois bons times que estão lá na zona de rebaixamento. E o Corinthians vai lá pegar o Ceará, vai um jogo difícil. Se conseguir, né, o Vitor Pereira tiver alguns jogadores aí à sua disposição, né, de ataque e tal, porque defesa não tem o que se preocupar, a defesa é excelente. Acho que dificilmente o Corinthians vai perder esse jogo. Agora, ganhar aí vai depender da qualidade do ataque, se o ataque vai conseguir produzir um pouquinho, pelo menos, para fazer um gol, né, e vencer o jogo. Então, mas vai ser um jogo difícil, mas tem que ir, né, tá ali brigando, tem que ir pensando na vitória e, garantir aí 3 pontos, mas não vai ser fácil não, vai ser um joguinho bem difícil. É o jogo balada. Sábado às 21 horas, no Castelão. Corinthians, que é o vice-líder, né, enfrenta o 17º, primeiro da zona de rebaixamento aí, o Ceará. Eu falei de estar vivo em 3 competições, é o São Paulo também, né? Então, com 23 pontos, o São Paulo também tá na Sul-Americana, na Copa do Brasil. E não disputa o título do brasileiro, né? Pensando em disputar títulos, que é o que você falou, né? Título mesmo, acho que só o Corinthians e o Atlético Paranaense, né? Também é difícil brigar até o final, mas tá ali, da pontuação, tá perto ali, né? Então vamos falar do São Paulo, então mesmo, né? Que empatou com o Galo lá na 16ª rodada, empatou com 0-0 lá no Mineirão, como você já comentou, né? Teve polêmicas aí de arbitragem. São Paulo que é isso, né? Já até tinha me adiantado um pouco o comentário. Tá ali brigando ali pelo G4 do Brasileiro, vivo na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Uhum. É isso aí, né? Teve esse jogo, jogou bem, né? Contra o Galo, né? Foi um bom jogo. E agora tem um jogo difícil, né? Joga em casa, mas é um jogo até para o São Paulo, se quiser almejar algo melhor no Brasileiro, é um jogo ótimo, né? Porque é confronto direto, né? Se jogar e vencer, né? O jogo contra o Fluminense, se conseguir vencer, ele segura o Fluminense, né? E já se aproxima um pouquinho mais, né? Do G4, né? Vai ali devagarzinho. É um time que está ali numa crescente, né? O Fluminense, né? Vendo bem, fazendo campanha muito boa. Então, é a chance até do São Paulo, né? Provar aí que também tá melhorando, tá achando o seu futebol. É uma grande chance aí para o São Paulo mostrar para o torcedor que o time está brigando aí por algo melhor no campeonato. Enfrenta um adversário aí, né? O São Paulo, o Fluminense que tá bem aí, né? Como você falou, tem que vencer para parar o Fluminense e chegar perto ali, né? Pra disputa ali. Domingo, né? Às 16 horas no Morumbi, então, São Paulo e Fluminense. Eu tinha falado de jogo balada Corinthians e Ceará, tomara que não seja balada igual o Fortaleza e Palmeiras, né? Não apaga a luz lá do café. Aí já virou uma rave, já. Enfim, né? Para finalizar aí, né, o Santos, né? Santos que voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Venceu o Atlético Goianiense na Vila Belmiro por 1-0, placar mínimo ali, né? Santos que ainda busca ali trazer um técnico, né? Fala-se aí de vários nomes, né? Guto Ferreira, e tentando fechar com alguém aí. E você tinha comentado
falando sobre o Santos, apesar de todas as dificuldades, está ali ainda, né? Está em oitavo, com 22 pontos, está na frente do Flamengo hoje no campeonato, por exemplo, tem um ponto a mais que o Flamengo. Está ali, hoje briga, tá ali brigando por um G6 ainda, uma vaga na Sul-Americana. E é isso aí mesmo que dá para o Santos almejar, né, Aurélio? Ah, sim, é o que briga é isso, né? É que como que você falou, né? Tá brigando, tá na frente do Flamengo, um ponto só atrás do São Paulo, né? Depois tem uma distância maior ali pro Atlético Paranaense, e Fluminense, mas briga, né? Por um G6 e assim, vendo os últimos anos, né? O G6 classifica para Libertadores, né? Até o sexto colocado, a gente já pode colocar que vai para Libertadores, porque você vai ter o campeão da Copa do Brasil, geralmente é alguém do G4, né? Quase sempre, né? Raras exceções, mas geralmente o campeão da Copa do Brasil é alguém que está no G4, né? E hoje, esse ano acho que não vai ser diferente. Sul-Americano e Libertadores também. A chance é enorme de um brasileiro vencer e aí vai abrindo as vagas. Então, claro, o Santos tem time para dar vaga para. Não tem, mas se conseguir, né? Não é porque não tem time que não vai ter, não vai poder disputar. Então, é isso que eu falei. A torcida acho que exagera na reclamação. O time tá certo também em focar mais no brasileiro. Agora também só sobrou, né, o brasileiro. Mas faz uma campanha digna, né? Você tem times com mais dinheiro e investimento, que é o caso do Botafogo, né? Que a torcida também tá brava lá, né? Mas o Santos está na frente, né? Está na frente de Botafogo, está na frente de Bragantino, que é time que tem investimento, enfim, tá, né? Se você olhar hoje, Ceará e Fortaleza, que a gente já comentou, são times melhores que o do Santos, estão lá embaixo e as torcidas não estão bravas desse jeito, né? A torcida do Fortaleza era para estar quebrando tudo, né? Se fosse assim. Se a do Santos, com o time em oitavo, saiu dignamente da Copa do Brasil, né? A torcida tá assim, imagina do Fortaleza, então, que também já foi eliminado da Libertadores, tudo bem, campanha histórica, chegou nas oitavas aí, teve chance de classificar seu primeiro time do Nordeste a se classificar para as quartas, não deu, mas foi bem o Fortaleza, mas agora vai ter que fazer uma campanha de recuperação aí, vai ser difícil, né? Então acho que o Santos está ali, né? O Santos enfrenta o Avaí, né? Jogo lá, né, na ressacada. Um jogo também acho que não vai ser muito fácil, mas acho que o Santos ele tem condições. O Avaí também não é um time que vem tão bem, então acho que o Santos tem condições. O Santos vencendo, time que está ali, daqui a pouco então, já está brigando por Libertadores ali e tal. Claro que tem muito campeonato, mas no momento o Santos está numa boa posição. Exatamente. Vamos ver se não vai ser afetado, né, com punições, perder mando de campo. A Vila Belmiro faz bastante diferença, né? O Santos consegue bastante ponto lá. E bem comentado aí por você, desmentira, né, essas manifestações da torcida aí, né? Manifestações não, aí já é vandalismo, já é outra coisa, né? Totalmente descabido, né? Santos pega o Avaí brigando ali para entrar na zona de rebaixamento, né? Esse é o jogo pré-balada. Esse é aquele jogo que você vê o jogo e depois vai para balada. 19 horas é o jogo. Horário um dos horários mais legais de ver jogo esse horário, 19 horas no sábado. Mais alguma coisa a comentar aí, Andy? Não. Só repassando alguns outros resultados da 16ª rodada. O Bragantino meteu 4-0 no Avaí. O Fluminense venceu por 2-1 o Ceará, né? O despedido do Fred, né? Uma grande festa para o Fred lá no Maracanã. O Goiás venceu o Atlético Paranaense por 2-1 também. Curitiba ficou no 2-2 com o Juventude. Cuiabá venceu o Botafogo por 2-0. E o Inter
Venceu por 1-0 o América Mineiro. O Inter vem chegando aos poucos ali, né? E assumiu a terceira colocação internacional. Tabela que tem o Palmeiras com 30, o Corinthians com 29, o Internacional e o Atlético Mineiro com 28, fechando o G4. O Fluminense e o Atlético Paranaense tem 27 na quinta e na sexta colocações, fechando o G6 aí, né? Na zona de rebaixamento, a gente tem o Ceará com 18, o Atlético Goianiense com 17, e aí acho que Juventude e Fortaleza, a Juventude tem 12, Fortaleza tem 11. O penúltimo Tá. aí, eu acho que for Juventude e Fortaleza, acho que já Já estão. carimbar a vaga para a Série B aí. O Juventude, vamos dizer assim, já é esperado, né? Porque ele sobe no ano, cai no outro, né? A Juventude é um time que não fica na Série A, né? Ele sobe, cai, sobe, cai. E esse ano acho que não vai ser diferente. Fortaleza, que eu ainda não vou falar que já caiu, tá, não é, né? Ainda acho Fortaleza, mas precisa melhorar muito, né? E já começa a ficar longe, né? São 7 pontos aí, né? Para poder escapar 7, 8 pontos, né? Vamos dizer assim. Mas tem muito time, né? Muito time ali com 18, 19. Então já começa os confrontos diretos. Então, realmente, Fortaleza vai ter que ter uma série aí de, tipo, 3, 4 vitórias seguidas para pensar em sair. E vai ser difícil mesmo. Eu acho que título fica ali entre os 4 primeiros. Acho que o Inter chegou nessa briga mesmo agora. Então, Palmeiras, Corinthians, Inter e Atlético Mineiro. O Fluminense acho que não apostaria para título, mas briga ali por o G4 com certeza. E rebaixamento do Goiás para baixo, todo mundo briga. O Fluminense, assim, que ele tá em quinto, né? A vantagem que eu acho, né? A vantagem que ele tem é que ele só joga o brasileiro, né? Então, agora, muito, né? Uma vez ou outra, mas o Diniz vai ter semana inteira para trabalhar e, assim, a gente sabe que o Diniz é um cara que usa, né? Sabe trabalhar, né? Não é só técnico motivador, né? Se o clube, o time, né? Comprar a ideia dele e o Fluminense vem fazendo isso, eu acho que ele vai dar trabalho, vai ficar ali meio esperando um vacilo dos outros, né? E, claro, você olha assim, você para e pensa em elenco e tudo mais, a gente não consegue colocar o Fluminense como candidato ao título, mas corre por fora aí, não descartaria, até por essa vantagem aí de ter mais tempo do que os outros times para trabalhar, né? Isso pode fazer diferença mesmo, né? O Fluminense só tem o Campeonato Brasileiro. Corre por fora. O Fluminense dá para colocar ali, corre por fora e se os 4 ali vacilarem, né? O Fluminense abocanha ali, chega nessa forte para essa briga aí, né? 17ª rodada, então, né? A antepenúltima rodada do primeiro turno. Também tem Atlético Paranaense e Inter, 16h30 no sábado. No sábado também tem Flamengo e Coritiba, 19 no Mané Garrincha, sei lá, em Brasília o jogo. Avaí e Santos, às 19 na Ressacada. E Ceará e Corinthians, às 21 lá no Castelão. Domingo tem Juventude de Goiás lá no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul. São Paulo e Fluminense, às 16 Morumbi. Botafogo e Atlético Mineiro no Newton Santos, às 18. Atlético Goianiense recebe o Fortaleza às 18 lá no Antônio Ascioli. E o América Mineiro recebe o Bragantino lá no Independência às 19. E o jogo da segunda aí, o Palmeiras recebe o Cuiabá no Allianz Parque às 8 horas da noite, às 20 horas. Mais algum comentário aí, David? Mais alguma coisa a comentar? Não, tem uma notícia que eu acabei vendo aqui, o Michael, né, que está meio descontente lá na Arábia Saudita, né, tá querendo voltar,
acho que o Botafogo, né, fez proposta, né? Então, pode ser que, assim, acredito que ele deve voltar mesmo, porque acho que ele não quer ficar lá, né? Então, deve estar voltando aí. Eu vi que tem proposta do Botafogo, deve ter proposta de outros clubes aí também, né? Porque é um ótimo jogador, né? Seria um ótimo reforço aí para várias equipes. Claro, não é toda equipe que vai ter condições de contratar, deve ter multa, né? Então, aí torna a negociação mais complicada, né? Então, não, também tem isso aí. Talvez máximo um Flamengo, um Atlético Mineiro e o Botafogo aí, se o dono quiser gastar, pode ser aí, até para dar uma resposta aí, né? Porque a torcida também tá meio brava lá. A torcida tá meio irritada. Você vê que é do céu ao inferno, né? Tava lá, bota Setfire, John Textor, o cara veio aqui, chorou e se emocionou, e o clube vai ganhar tudo. Já tá lá, os caras já estão quebrando tudo. O Brasil não é para amadores, o cara falou, não vou nem mais lá, não. Eu vou administrar daqui de casa mesmo, que lá no Brasil não dá, não. Mas só se ficar de lá, de longe mesmo, que ficava de perto. Começou com muita expectativa, né? O Botafogo aí e tal, mas o ano, né? Mas contratou alguns jogadores aí, mas pelo jeito não vai ser para esse ano, né? O projeto vai ter que ser para ano que vem aí. É isso aí então, né? Então, comentamos aí a rodada do Campeonato Brasileiro, a próxima rodada, os classificados na Copa do Brasil aí, que avançaram. Então é isso, né, David? O Leilazinhos vai ficando por aqui, né? Então dê a sua saudação aí, final aí aos nossos ouvintes. É isso daí, vamos ficando por aqui, mais um programa aí, bem sucedido, né? Terminamos com qualidade aí, acho que fomos muito bem, jogamos bem. E é isso aí, fora as brincadeiras, obrigado aí por quem ficou até o final, assistiu, ouviu, e até a semana que vem com mais um programa. Até! É isso aí, vamos chegando a 1 hora aí de programa quase aí, né? Obrigado a todos aí que nos ouviram aí, que nos aguentaram aí. Desculpa aí alguma brincadeira aí. E é isso aí. Abraço a todos. Até semana que vem. Tchau.